consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado. Amém. Em Mateus 3,17, há uma declaração maravilhosa que o texto todo dessa declaração nos dá uma base definitiva para nós vivermos neste mundo de maneira que honre Deus. Diz assim a palavra de Deus aqui: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na saga O Senhor dos Anéis, há um anel do poder, não é? Feito pelo Senhor do escuro, da escuridão, e ele dá um anel assim para as criaturas, os líderes de todas as criaturas da Terra-média, os líderes dos anões, dos elfos e dos homens. E ele cria um anel que controla todos os outros anéis, e ele é o Senhor do escuro, da escuridão. E porque há uma escuridão no ser humano e nos seres, à medida que eles usam aqueles anéis, pode ser com qualquer intuito que seja, mesmo com bom intuito, principalmente quando alguém pega o anel que controla todos os outros anéis, uma escuridão aprisiona aqueles seres até aprisionar toda aquela terra. E nesse anel tem uma inscrição, a inscrição no anel, um texto famoso de Tolkien, né? É assim: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Então, o mal dentro de todos os seres, quando usa os poderes, não é, que o anel dá, e todos os poderes que o homem recebe, por exemplo, em nossas vidas, acaba capturando essas trevas externas, se unem a essa treva dentro, até que as trevas capturam tudo. É uma terrível semelhança com tudo que nos cerca no mundo de Tolkien. A palavra de Deus nos convoca a avaliar então a força do inimigo. Nós temos um inimigo poderoso e há algo dentro de todos os homens, há uma escuridão que torna o homem parte de um todo sistema que é o mundo, e que captura o homem na escuridão. Então a Bíblia diz para nós avaliarmos os recursos e as habilidades, nós que fomos regenerados, as reservas de munição, o poder de fogo, a experiência, a liderança, a organização, as estratégias, os métodos que o diabo pode usar, e a vantagem psicológica que ele vai tentar ganhar. Paulo chama isso das ciladas do diabo. Olha como é poderosa a descrição que Paulo faz. Não é menos tenebrosa do que aquela que está no anel de Tolkien, que fala sobre essa escuridão interna, que quando as pessoas lidam com o poder, não é, que o anel dá, só vem o homem ficar mais capturado por causa dessa escuridão dentro, a escuridão que o cerca naquela sociedade, ao Senhor do escuro. Paulo diz assim: porque não temos que lutar, Efésios 6,12, contra
carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso é mais tenebroso do que a inscrição do anel. Nós lutamos contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Satanás quer ganhar uma vantagem sobre nós, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, e nós, os filhos de Deus, somos os únicos seres em toda a terra que não estamos no escuro a respeito disso. Paulo diz assim: nós não ignoramos os seus ardis, nós temos que resistir Satanás, mas onde ele está, o que ele está fazendo, como ele está tentando nos destruir, é sobre isso que nós temos que ser totalmente informados, e é sobre isso que a palavra de Deus diz. Então, aquele texto que nós lemos, ele está onde começa a vida pública de Jesus. Dois eventos aparecem em todos os evangelhos: o batismo de Jesus e a crucificação. E três evangelhos juntam para nós o fato de que quando Jesus foi batizado e quando o Espírito desceu sobre ele, a voz do céu deu aquela declaração, ele foi logo depois tentado no deserto. E 3 dos 4 evangelhos, eles ligam esses dois incidentes: o batismo, essa declaração e a tentação. São apresentados juntos por uma boa razão. Mas aqui, em Mateus, a história é contada com mais detalhes para nós. Então diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se a ele, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Quando isso é declarado, vem algo que liga. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, já entrando pelo capítulo 4, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. E do 1 ao 11, Mateus, ele detalha como foi a tentação de Jesus ali no deserto. Então, como eu disse, fora a crucificação, o batismo de Jesus é o único evento relatado em todos os evangelhos, porque são duas coisas centrais que nenhum dos evangelistas, dos apóstolos que escreveram os evangelhos, e Marcos e Lucas, deixam de fora da sua história. Um conta uma coisa, às vezes 3 contam a mesma coisa, mas essas duas coisas os 4 contam: Mateus, Marcos, Lucas e João. O batismo e a crucificação, porque é crucial. Mas aqui Mateus, junto com mais outros 2, juntam o batismo e a tentação. Mas Mateus nos dá uma cena em detalhes. Deus então tinha dito: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ele foi conduzido pelo Espírito. O Espírito tinha descido sobre ele numa teofania, uma forma de uma pomba. E então essa voz foi ouvida do Pai. Então nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo aí numa só cena. Mas a Bíblia diz: então ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso acontece simultaneamente. Ele é batizado, tudo isso acontece, o Pai faz essa declaração a respeito dele, e no mesmo instante o Espírito Santo leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Este é um fato da vida, sim. Este é um fato central para a nossa própria vida espiritual. Alguém já me
perguntou. Não há como garantir uma vida de sucesso sustentado por coisas boas ao redor e bênçãos, por mais difícil que nós tentemos. A verdade é que não importa nossas precauções que tomamos, não importa como as coisas estão indo bem, alguma coisa acontece para arruinar essa aparente calma da vida. Então, mesmo as pessoas mais talentosas, mesmo as pessoas mais capazes, diligentes, esclarecidas, não vão escapar das ondulações, dos dramas da vida, sabe, do lugar seco, do lugar sem água, do lugar sem vida. Alguém pode dizer: mas se nós fizermos nossa parte melhor, se nós fizermos tudo que nos compete, se vivermos uma vida boa, de obediência e de oração a Deus, vigilantes, pedindo para Ele nos proteger de todo o mal, de todas as dificuldades, de todas as situações que podem ficar assim, se nós tivermos uma fé que nunca vacila, se nós tivermos uma postura diante de Deus que sempre o honre, se nós conseguíssemos viver uma vida perfeitamente agradável a Deus em todas as coisas, então com certeza Deus iria nos proteger. A sua santidade e sabedoria iria nos guardar bem e tudo iria bem, certo? Errado. Porque aqui está a única pessoa que viveu assim, a única pessoa que preenche. Deus acabou de dizer a respeito de Cristo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Eu tenho todo prazer nele, tudo nele me agrada, tudo nele me enche de deleites. Mateus 3,17, né? Eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Para quê? Para guiá-lo para o deserto, para ser tentado. Ele é amado, ele é todo prazer de Deus, ele é fortalecido por Deus, ele é cheio do Espírito, então ele é levado, eu diria, para as garras do diabo. Ele é levado para ser tentado pelo Espírito de Deus. Então aqui está a ordem, queridos: o amor de Deus, o poder de Deus, e então o mal, então a tentação, então a aflição, então a região selvagem, a terrível fome, a sede enorme. Essa pequena palavra: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então ele foi levado. Está dizendo o seguinte: ninguém está isento dessa peleja, dessa luta, da tribulação, da vida. É por isso que Paulo disse: nós combatemos contra os príncipes das trevas, as hostes da maldade. Não há nada que você possa fazer para ficar isento dessa peleja, mesmo que você fosse a expressão exata de tudo que Deus é, o que nós não somos. Somos pecadores, mas aqui está alguém que era perfeito. A ideia de que quanto mais eu agradar, servir a Deus, honrá-lo, Ele irá me proteger, está totalmente fora de questão. Aqui está alguém, o único alguém em toda a história humana em que Deus pode olhar e dizer: este é o meu Filho amado, nele eu tenho todo o prazer. Mas então ele foi levado para o deserto para ser tentado. Ninguém está isento disso. Não é querendo estar isento que nós buscamos viver para a glória de Deus. O que Deus faz misteriosamente é o oposto, né? Ele tem um bom planejamento para nos colocar em peleja contra as hostes da maldade, contra o príncipe das trevas, contra o Satanás e as potestades nas regiões celestiais, em aflições terríveis aqui no mundo, na terra, para com isso manifestar mais o seu poder e glória. Isso tudo vai nos falar sobre o propósito. Por exemplo, nós, apesar de falarmos a respeito disso, somos muito parecidos com os amigos de Jó, se não no que falamos, mas em como nós gerimos a vida.
Jó parecia estar vivendo uma vida exemplar, e do ponto de vista humano estava, e Deus mesmo tinha declarado que estava, mas então tudo deu errado. Ele perdeu a família, perdeu todos os filhos, ele perdeu toda a sua considerável fortuna, então ele perdeu a saúde. Perder a família, o dinheiro e a saúde é perder tudo, não é? E ele ficou uma aflição, estava no deserto. E os amigos de Jó que foram ver Jó, eles disseram para Jó: Jó, a nossa vida é produto das nossas escolhas. Você deve ter feito algo muito terrível. É a única explicação. Porque se Deus te amasse, Ele não deixaria que essas coisas ruins acontecessem na sua vida. Ele deve estar irado contra você. É a única explicação para tanta tragédia uma atrás da outra, porque não foi uma coisa só. Muitas pessoas pensam, nós não pensamos assim, nós temos uma visão já, sabe, da soberania de Deus, mas não é assim que elas agem quando elas estão olhando para a vida delas mesmo. Quando elas olham para alguém pobre, elas assumem que aquelas pessoas não trabalharam tão duro quanto ela. Quando ela olha para a casa dela, o carro dela, o salário dela, ela diz: isso é porque eu me preparei. Você vê, ele acredita nisso. Ele acredita que é porque ele fez coisas de tal maneira que aquelas coisas que está acontecendo com aquela outra pessoa, a única explicação que ele tem é que aquela pessoa não fez o que ele fez. Quando as pessoas têm famílias saudáveis, e ela olha para famílias disfuncionais e assumem que se eles tivessem feito as coisas direito, não teria chegado naquele ponto. Nós assumimos que nossa casa não cai, não pega fogo, porque nós somos muito prudentes. Nós assumimos que o avião que nós estamos não cai porque nós estamos vivendo uma vida boa. Se nós não estamos sofrendo no momento, há uma tendência em tomar algum crédito por isso. Eu tenho crédito pela vida financeira que eu tenho crédito pela saúde que eu tenho crédito pelo casamento, pela família que eu tenho crédito que minha casa não cai, não pega fogo. Não é a graça, é porque eu sou bom, sou inteligente, as outras pessoas não são tão espertas quanto eu. Mas Mateus 3 vem e diz que a única pessoa na história do mundo que realmente viveu uma vida boa, uma vida perfeita, que mereceu todo o amor de Deus, que mereceu a declaração: esse que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele realmente ganhou um passe nesse mundo para o sofrimento e para tudo que era inconveniente. É óbvio que as pessoas que, quando estão com saúde, têm um emprego, elas tomam algum crédito da graça de Deus naquilo. É óbvio que quando tudo desmoronar, elas vão pensar: o que está acontecendo? Porque se o crédito era dela, agora a tragédia também o crédito tem que ser dela. Não tem como fugir disso. Tudo era produto das minhas boas escolhas. Mas então, essa pessoa não poderia viver o que Jó viveu, nem o que Jesus viveu. No entanto, a vida de Jesus, eu diria que deu terrivelmente errado do ponto de vista humano. Esta cena de tentação no deserto é apenas a abertura, assim, sabe, assim, o prelúdio. Haverá uma progressão constante na vida de Jesus agora, de rejeição, de tentativas de assassinato, de traição, de pobreza, de sofrimento, de perda, de tortura, de deboche, de finalmente de uma morte, assassinado numa cruz. Ele será julgado, será executado no maior ato de injustiça que o mundo já viu. Tudo vai dar errado para Jesus a partir do momento que Deus disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A partir daquele instante, ele vai ser levado ao deserto, ele vai ser tentado pelo diabo, e dali em diante, os 3 anos que vão vir, vai ser uma progressão de aflições, até que ele seja morto numa cruz. Tudo vai dar errado para ele a partir do ponto em que
é dito este que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em que eu me comprazo. O que isso mostra para nós? Mostra para nós o poder e a complexibilidade, sabe, e a intratabilidade do mal no nosso mundo. Como eu estava falando no início da saga de Tolkien, há o Senhor do Escuro no Senhor dos Anéis, mas há toda uma sociedade que é capturada pelo mal. Por quê? Porque em cada uma daquelas pessoas da sociedade, de todos eles, há um mal dentro, e é com esse mal dentro que esse poder do escuro, esse Senhor do Escuro joga todo o poder que aquelas pessoas têm. Por melhor que elas queiram gerir, elas sempre operam para o mal. Não há como gerir aquilo. Então, nós como cristãos temos perdido a complexibilidade do mal. Por que os cristãos hoje acreditam que realmente nós podemos fazer essa sociedade ser muito melhor? Porque nós acreditamos em algo que não é essa complexibilidade do mal. Pessoas seculares veem o mundo estritamente materialmente, sabe? Eles não estão pensando bem em alma, em espírito, nem em demônios, nem em hostes, nem em príncipe das trevas nos lugares celestiais, os poderes da maldade. Eles nem estão enxergando o mal dentro deles mesmos, a carne, o mundo, Satanás. Tudo tem uma explicação meramente científica. Então nós pensamos que podemos lidar com o mal no mundo educando os ignorantes. Nós achamos que o mal que há na pessoa é a ignorância, mas quando a gente tira dela a ignorância, nós vamos ver, como o C.S. Lewis disse, que a única coisa que você faz quando você educa demais um ser humano é ter um demônio mais inteligente. Você não tira a escuridão de dentro com a educação. É por isso que alguém muito educado comete as mesmas barbaridades que alguém não educado, os mesmos crimes, as mesmas maldades, destrói seus casamentos. A educação não tira a escuridão. E nós acreditamos, junto com o mundo, que mudando os sistemas sociais, é o sistema social, se o sistema social mudasse, o mundo mudaria, proporcionando um melhor tratamento psicológico, farmacológico. No entanto, os pensadores ocidentais nos últimos 2 séculos, 1 século e meio, ficaram chocados, porque depois do iluminismo as pessoas pensaram: nunca mais nós vamos entrar em guerras, em destruições em massa, porque agora nós saímos da era das trevas, agora nós conhecemos, nós temos conhecimento, mas o homem só usou o conhecimento para uma destruição ainda maior. Então, quando veio a Primeira Guerra Mundial, foi um grande choque para o pensamento humano. Como homens estão, como depois de tudo que nós sabemos, como uma nação como a Alemanha, de filósofos, pode arrastar o mundo para essa guerra e depois uma segunda guerra, e isso não para nunca. Nós vivemos hoje em dia o quê? A mesma coisa, um genocídio no Iraque, na Síria, uma guerra sem fim no Oriente Médio, uma guerra nas nossas ruas, uma guerra em todos os países. A profundidade e o poder das forças do mal no coração do homem, no coração da sociedade, é algo profundo demais para um homem lidar. É o aprisionamento nessa escuridão. Então, um professor da Universidade de Colômbia, Andrew Del Banco, ele se formou em Harvard, é doutor em Harvard, e ele é diretor de estudos americanos da Universidade de Colômbia. Ele tem vários livros, e um deles é A Morte de Satanás. Ele não é protestante, cristão, mas o livro A Morte de Satanás é como os americanos perderam o sentido de mal. Ele diz assim: um abismo se abriu na nossa cultura entre a visibilidade do mal e os recursos intelectuais disponíveis para lidar com isso. Ele diz: nossa sociedade não sabe lidar com o mal. Nós pensávamos, vamos educar os adolescentes, eles vão ficar maravilhosos, mas a delinquência juvenil aumentou, e os nossos recursos acabaram, nós não sabemos mais o que fazer.
Nós não sabemos mais lidar com o mal, porque não há nenhum recurso em nós para isso. Tudo que a gente tenta, o mal sempre prevalece. Ele diz que o mal é mais multidimensional do que os homens pensam. É variado, é complexo. E a ciência por si só, ele diz, ele não é um cristão protestante, ele diz, a ciência não pode gerir isso. Há injustiças sistêmicas dentro do ser humano. Aqueles que estão protestando contra a falta de paz, não tem paz na sua casa. Aqueles que falam daqueles que têm mais recursos, quando têm recursos, agem da mesma maneira. As pessoas, às vezes, que falam mais sobre o social, vivem uma vida. Aqui no Brasil, até costumam chamar de esquerda caviar, não é? As pessoas falam o tempo inteiro a respeito do social, da pobreza, mas eles vivem em Ipanema, vão para Paris, eles passam a vida inteira falando sobre isso, mas a vida deles não se parece nada com o que eles dizem. E aí as pessoas formam um partido para lutar contra isso. Daqui a pouco todas aquelas pessoas que formaram o partido ficam tudo ricas e continuam falando sobre isso, e usam esse discurso para ficarem mais ricos, para juntar mais dinheiro. E essas pessoas ricas, que juntaram dinheiro falando sobre o pobre e o social, eles sempre que alguma coisa dá errado para eles, falam que é a classe média. Eles são ricos, mas eles nunca estão nela, nem na média. Esse é o mal. Del Banco diz, nós não sabemos lidar com o mal, ele é multidimensional. Há realmente forças do mal espirituais no mundo, que operam, e há escuridão suficiente dentro do homem. Então há uma escuridão na sociedade. É o mundo, Satanás é a carne, e o homem não tem recursos para lidar com isso. O mundo ocidental amplamente rejeitou a dimensão bíblica, espiritual, e como resultado, nós, mesmo aqueles que se dizem cristãos, como os amigos de Jó, subestimamos o poder do mal em nossas vidas, de tal maneira que quando as coisas estão indo melhor, nós achamos que é por causa da nossa bondade, e quando as coisas não estão bem, nós pensamos simplesmente que é porque falta bondade, porque nós perdemos a complexidade, a dimensão. Então, quando tudo vai bem, nós nos apegamos à ideia simplista de que nós somos bons, e então tudo vai bem. É uma ideia simplista, porque mesmo do ponto de vista de Deus, quanto melhor você for, então mais aflições e lutas você vai ter no mundo mal. Porque existem forças demoníacas. Paulo chama deste mundo tenebroso. Existe uma escuridão em cada ser humano. Por isso existe uma escuridão na sociedade humana. Então há escuridão dentro, há escuridão fora, e ainda há um senhor do escuro, né, como Tolkien chama. E isso apenas é o que nós vemos aqui na conta do batismo, da tentação de Cristo. Então acreditar numa bondade essencial humana é totalmente simplista. E as pessoas que acusam os cristãos de serem simplistas, eles é que são simplistas. Eles não conseguem ver a dimensão do mal. Então eles sempre estão tentando lutar com o mal, achando que é só uma questão de sociologia, antropologia. Mas nunca o mal é erradicado. O mal sempre triunfa. E mesmo nós que conhecemos a verdade de Deus, sabemos que Deus tem um propósito para nós no meio do deserto, no meio desta luta. Por exemplo, a paciência de Jó em sofrer transformou nele num exemplo e fez dele uma bênção para nós. Mesmo que isso não tivesse feito grandes coisas na vida de Jó, você vê, ele está abençoando gente, o sofrimento de Jó está abençoando gente milhares de anos depois, eu e você. Através da vida dele, Deus toca nas nossas vidas, porque o que Deus faz na nossa vida não tem relação só com aquilo de bom que Ele opera em nós, mas aquilo que Ele vai operar em outros através de nós.
da dor, do sofrimento. Assim, a tentação de Jesus preparou Jesus para uma carreira que ia mudar a história no mundo, que mudou totalmente a nossa história para todo sempre. Por isso o Espírito de Deus leva ele para o deserto, para o nosso bem final, leva ele para a agonia, para a aflição. Nós estamos constantemente chocados pela intratabilidade do mal no mundo, mas isso é ridículo para nós cristãos. Nós nunca devíamos ficar chocados com a intratabilidade do mal no mundo. Nós só achamos que o mal pode ser tratado, resolvido, dissipado, porque nós não acreditamos na palavra de Deus. Na escuridão dentro do homem, na escuridão do mundo e nas potestades do mal. Então isso às vezes é visto como primitivo. Então os crentes, para serem mais ligados ao mundo, eles capturam e são capturados por tais ideias da psicologia secular, por exemplo. Mas é isso que faz dele simplista, porque ele vê o mal muito menor do que o mal é. Então ele acredita em tratar desse mal e resolver o problema do mal aqui. Mas a Bíblia nos faz compreender mais do que isso, e o tempo passa rápido. Nós perdemos a batalha quando enxergamos o mundo como o mundo enxerga, e cada vez mais os cristãos enxergam menos o mundo como a Bíblia enxerga. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, essa história, nós temos 3 perguntas: quem é o inimigo? Onde está a frente de batalha? E qual é a nossa melhor defesa nessa luta? Então, há uma escuridão no homem, trevas internas, seu coração insensato se tornou trevas, a Bíblia diz. Há trevas na mente, mas há um mundo à sua volta que também é um inimigo, e há um inimigo. Mas nós não podemos falar sobre os 3, nós queremos falar sobre esse senhor do escuro, as potestades do mal, os príncipes da maldade. Ou seja, a visão bíblica do mal é complexa. Ela está no homem, ela está no mundo, ela está nas regiões celestiais. Você não pode confiná-la simplesmente às escolhas humanas e dizer: olha, os homens estão escolhendo o mal, se eles escolherem bem, tudo vai ficar bem. Ou ao sistema social, se nós mudarmos o sistema, tudo vai melhorar. Isso é que é ser simplista. Ou um problema psicológico, ou um simples problema de educação, e é de tentativa em tentativa e não enxergar a complexidade do mal. É que não só o mundo está na escuridão, e a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o mundo. É que a igreja dos nossos dias parece estar na mesma escuridão sobre o mal. De fato, não pode sequer localizar dentro desse conjunto de coisas o mal. Então muitos cristãos acham que pode tratar do mal como o mundo acha, e o que evidencia que ele está na mesma escuridão. E nós começamos a tentar achar bodes expiatórios. O mal, o estrago na história é causado por aquela pessoa ali. Se aquela pessoa ali fosse como eu, o mundo seria melhor, seria bom. E sempre a outra pessoa. É por isso que todo mundo acha que o mundo deve viver em paz. E todo mundo acha que o mundo não está em paz por causa do outro, não por causa dele. Todo mundo acha que o mundo não está em paz por causa dos Estados Unidos, por causa da Inglaterra, por causa da França. Todo mundo acha que o problema é o outro. Quando um casamento acaba, as pessoas acham que o problema é o outro. Ou seja, sempre é o outro, é o mundo, é a igreja. E nós sempre temos um bode expiatório, porque nós não temos mais como lidar com o mal quando nós perdemos as categorias bíblicas. Então essa pessoa que é responsável pode ser uma classe, uma raça, uma nação, uma ideologia política, e nós achamos que se isso fosse tirado, ou se isso mudasse, o mundo mudava. A Bíblia diz que o mal é natural e o mal é sobrenatural, que o mal permeia todas as coisas do nosso mundo.
natural e sobrenaturalmente. Diz que o mal está tanto dentro de nós como fora de nós, que o mal tanto é individual quanto ele é sistêmico no mundo. Não há nenhuma maneira humana para compreender totalmente o mal. Ele é totalmente abrangente. Historicamente, houve rivais contra a verdade bíblica para explicar a natureza do mal. De um lado você tem o dualismo, que diz que existem duas forças iguais que se opõem, o bem e o mal, a mesma força, e que é o embate dessas forças. E como elas são opostas, bem e mal, mas como elas têm o mesmo poder, essa guerra nunca acaba. Vão continuar lutando até o fim dos tempos. Na verdade, vão continuar lutando eternamente, o bem e o mal. Isso significa que não há absolutamente nenhuma vitória possível contra o mal. Nem o mal vai triunfar totalmente, nem o bem totalmente. Vai ser sempre esse campo de batalha. Deus realmente não é mais poderoso que Satanás na visão do dualismo. Agostinho, na Cidade de Deus, destacou que o paganismo sempre é dualista. Ele sempre acredita nessas duas coisas: deuses bons e deuses maus que se degladiam e se equivalem, bem e mal. Isso significa, no entanto, que o mundo é irremediavelmente um lugar violento. Não há um lugar de ordem, beleza e esperança, porque ele é composto por múltiplos centros de poder que estão se degladiando, poderosos, sempre em guerra um com os outros, e nunca isso vai ser superado. Então não há nenhuma esperança para um final. Agora, há outra abordagem filosófica, desde sempre, que é o monismo, ou panteísmo. Ele diz outra coisa, é uma visão de mundo extremo, que afirma que toda a realidade é uma só, que não existe essa coisa de bem e mal como a gente pensa, que Deus é tudo, sabe? Deus é a cura e Deus é a doença, tudo é Deus. E se tudo é Deus, nós temos que ir perdendo a ideia de eus individuais nessa visão, porque isso é uma ilusão. Tudo está ligado na experiência da humanidade, é indistinto. Numa obra sua chamada Mero Cristianismo, ou Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis fala que o panteísta pode olhar para uma pessoa morrendo de câncer, ou em extrema pobreza e miséria, e dizer: se você pudesse ver do ponto de vista divino, você ia ver que isso também é belo. O câncer é belo, porque tudo é Deus, tudo faz parte de Deus. Você iria perceber que isso é Deus também. Quando você percebesse que isso é Deus também, você ia ver que o mal é uma ilusão. Não existe mal, não existe bem e mal. O mal e o sofrimento não são eternos e invencíveis como no dualismo. É simplesmente uma ilusão, não existe. Agora, o interessante é que a nossa cultura secular do século XXI, ela pegou essas duas ideias, o monismo, o panteísmo e o dualismo, e juntou nisso de uma maneira estranha. Pelo menos, enquanto as pessoas tinham essas duas visões, elas estavam sendo meio que coerentes, assim. Mas agora nós vivemos na era mais louca, porque nós pegamos isso, fragmentos dos dois lados, de maneira incoerente, pegamos empréstimos dos dois pontos de vista. E por um lado, a nossa sociedade secularista, ela, como politeísmo antigo, ela vê o mundo como criado por forças poderosas, explosões cósmicas. Ela não vê um único artista tendo criado tudo, não. Ela acredita em forças incontroláveis que criaram o universo numa explosão, e continua de explosão, se expandindo, e tudo vai acabar com uma grande destruição total. Ou seja, não há controle, sabe? É tudo uma série de intermináveis explosões e combustões no universo físico, que veio do nada e vai acabar numa explosão final, destruindo tudo.
Nós somos então o quê? Apenas o produto da evolução, da sobrevivência do mais forte. O mais forte, isso é o que eles ensinam. Isso é a evolução. O mais forte vence, o mais forte mata o fraco, o mais forte sobrevive. Essa é a evolução, essa é a regra da vida. Agora, essas pessoas são estranhas, porque depois elas dizem que um tem que respeitar o mais fraco. Mas elas é que estão ensinando na escola que a evolução é produto do mais forte se adapta, e o mais fraco é extinto. Se isso é verdade, então o poderoso tem que esmagar, porque essa é o que a ideia de evolução ensinada aos nossos jovens ensina. Que vai ser assim, que é inexorável. Agora, essas pessoas precisam ser coerentes. É por isso que Del Banco diz que a nossa sociedade, as elites intelectuais, não sabem, não têm instrumentos para lidar com o mal, porque não há coerência na sua visão de mundo. Eles estão ensinando, tudo é produto da evolução, o mais apto se adapta e esmaga o mais forte, e ele sobrevive. Aí depois essas pessoas que ensinam isso dizem, você tem que cuidar do mais fraco. Mas meu amigo, você disse que é o mais forte que sobrevive, que ele esmaga o fraco. Não seja incoerente. Você disse que o mundo vai ser assim, vai continuar assim, e que essa violência é incurável, não tem como curar, é o tecido da realidade. Mesmo a nossa galáxia surgiu da explosão de uma supernova e que enfim vai ser destruída também, porque no universo está acontecendo a mesma coisa. Não há nada guiando nada, não há nenhuma direção, é simplesmente o mais forte vai sobrepujando. Nós chegamos aqui por meios violentos, sem propósitos, então vamos continuar a evoluir da mesma forma. Se isso é verdade, nós vamos evoluir da mesma forma, sem propósito, sem certo e errado, esmagando o mais fraco, sobrevivendo o mais forte. Eles pegaram parte disso. Ao mesmo tempo, os pensadores seculares veem a maldade humana como um produto do mau sistema social e das condições psicológicas. No século XIX, os pensadores começaram a propor que se você é um assassino, você é produto de maus pais, ou da pobreza, ou algum tipo de privação na sua vida. Ou seja, tinha que ter acontecido alguma coisa com você para que você fosse capaz de matar alguém. Porque os seres humanos não são inerentemente maus. Agora eles já estão pegando a ideia de outro ponto de vista. Não é? O pensador secular mais contemporâneo é relativista. Eles dizem, não existe certo e errado. Isso era o que o panteísmo dizia, lembra? Que o câncer não é mau, isso é só uma questão de ponto de vista. Você vê, eles pegaram um pedaço do dualismo e um pedaço do panteísmo, não há incoerência final. E tudo isso desaparece nessa perspectiva. Então, o que acontece? O que é um terrorista? É mau? Não, depende do ponto de vista. Às vezes é um homem lutando pela liberdade. Por quê? Porque o mal é uma ilusão. Não existe bem e mal. É por isso que no seu livro, Del Banco, A Morte de Satã, ele diz, os americanos perderam o sentido do mal. As explicações são contraditórias. Uma hora diz que somos produtos da evolução, de explosões violentas no universo, que o mais forte se adapta. Daqui a pouco eles dizem que o homem é inerentemente bom. Mas como bom? Não existia nem bom e mal. Como é que agora, de repente, alguém é bom? E então ele cita o romance de Thomas Harris, que virou um filme famoso chamado O Silêncio dos Inocentes, em 91, filme com um sucesso enorme. Então, Starling é uma detetive, que é a Judy Foster, não é? Ela é uma estagiária do FBI, ela está investigando uma série de assassinatos de um serial killer chamado Buffalo Bill. E ela não consegue, esse Buffalo Bill é um grande serial killer, e ela resolve pedir ajuda de um outro grande serial killer, que era o maior de todos os assassinos em série que tinha, que estava preso, Hannibal. E ela procura ele para que ele ajude ela, que é Anthony Hopkins que faz, né,
Hannibal. E esse foi o terceiro filme a conseguir ganhar todos os melhores prêmios do Oscar. Melhor filme, melhor atriz, melhor ator, melhor diretor, melhor roteiro adaptado. Foi um sucesso. Mas há uma cena no filme que ela olha para o Hannibal na cadeia. O Hannibal não é só um assassino em série. Ele é canibal, né? Acho que a maior parte das pessoas conhecem a história. Ele não só mata pessoas, ele come, ele guarda uns pedaços para fazer jantares, assim, né? Então, a Starling, que é a Judy Foster, diz para ele: o que aconteceu com você para que você fizesse essas coisas? Quem fez algo de tão ruim a você para que você ficasse assim? E ele olha para ela e diz assim: nada me aconteceu, policial Starling. Eu aconteci. Eu sou mau. E ele diz: você não pode reduzir a mim a um conjunto de influências. Você se deu mal com behaviorismo da nossa época, Starling. Você e o teu mundo, que é a nossa sociedade, vocês não culpam ninguém. Vocês inventaram uma teoria de que ninguém é culpado, porque ninguém pode lidar com a sua própria culpa. Nós inventamos que não somos culpados. Policial Starling, você, Starling, pode dizer que eu sou mau, baseado naquilo que a psicologia diz. Você pode dizer que eu sou mau? Não pode. Você tem que perguntar a mim o que fizeram a mim para me ficar assim. Behaviorismo é o comportamentalismo, né? É o estudo da psicologia que estuda o comportamento e acha que é a melhor maneira. Ele diz: você é presa disso. E Del Banco, falando a respeito dessa cena, diz que essas, na verdade, são a síntese do horror. Nós não temos uma base agora racional para responder a pergunta do monstro Hannibal Lecter para nós: eu sou mau ou foi minha mãe que não me criou bem, não me amou o suficiente? Não temos. Quando nós nos livramos da ideia de maldade humana, da escuridão dentro, da maldade essencial na sociedade, de Satanás, do mal cósmico, nós ficamos só com raízes psicológicas e sociológicas para explicar o mal. Ontem eu vi ser preso um rapaz que estuprou uma garota, matou a menina, foi preso e estava rindo. Ele não é pobre, ele não passou fome, ele diz que fez porque teve vontade. Nós não podemos explicar, nós vamos perguntar a ele: quem te fez mal para você fazer isso? É sobre isso que o Hannibal Lecter está falando. Ele diz assim para Starling: não banalize as vítimas que eu matei, dizendo: o que você vai dizer para a mãe das pessoas que eu matei e comi? Que simplesmente eu matei elas porque minha mãe não foi boa, porque meu pai não me dava atenção. Você acha que vai consolar a família das vítimas que eu assassinei, dizendo para elas que foi mamãe a culpada? Policial Starling. Então, Hannibal sabe que o pensamento da policial que está tentando entender ele é uma expressão do pensamento secular. Por isso ela não tem como lidar com o mal na vida dela. Ela prefere então fazer essa pergunta, porque ela tem essa visão de mundo. Hannibal Lecter sabe, ela não tem recursos para responder a pergunta, como nossa sociedade não tem, infelizmente, como a igreja está perdendo. Então ele diz isso: você tem que dizer a todas as pobres famílias das pessoas que eu matei, degolei, comi, que minha mãe não me amava. É isso que você tem para dizer. Você não pode, policial Starling, simplesmente me responsabilizar pela minha maldade. Sabe por quê? Porque você não responsabiliza você mesmo pela sua maldade. Você prefere acreditar que mamãe não era boa para mim, e tua maldade também, porque a mamãe não era boa para você. Você não tem como lidar com o mal que você investiga. E ele tem todo o direito de dizer isso para o mundo moderno. No final do primeiro livro do Harry Potter, já que a gente está falando em livros, filmes, histórias assim,
J.K. Rowling, ela coloca um dos comensais da morte do Lord Voldemort, dizendo assim: Lord Voldemort me mostrou que não existe bem e mal, só existe o poder. Ninguém pode criticar esse ensinamento do Lord Voldemort, do comensal da morte, mas o que Rowling está dizendo é que negar o mal é a essência do mal, sabe? E é isso que Satanás quer, e é isso que Satanás faz, e é isso que o Hannibal está tentando, incrível, dizer para policial que investiga monstros como ele. Você pode achar que é interessante que o cristianismo lhe dá nada do dualismo nem do monismo, do panteísmo. Ele te dá um diabo real, hostes da maldade, mas de forma alguma ele tem qualquer poder que se compare a Deus. Ele é apenas uma criatura dentro dos limites do poder de Deus. Há um mal em nós, há um mal, mas há um mal sistêmico, há um mal dentro de nós, há um mal fora do sistema, e há um mal no mundo. Hannah Arendt, quando ela cobriu o julgamento de Eichmann, sabe, do holocausto nazista, ela disse: é incrível, ela chamou isso de a banalidade do mal. O sistema às vezes é tão mal que quando você bota as pessoas individual, você não sabe como aquela coisa chegou a acontecer. Você pega aquelas pessoas que faziam aquelas coisas horríveis, aí vai seguir, aí aquele ali era o padeiro, aquele ali era o cara que tomava conta de não sei o quê. Aquelas pessoas pareciam juntas, não construíam um conjunto tão terrível. Há um mal no mundo, um mal sistêmico, que se conecta com o mal em cada uma dessas pessoas. É sobre isso que Tolkien estava dizendo: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazerem na escuridão, aprisioná-los. Por causa disso há essa complexidade do mal. E a coisa mais simplória é exatamente como a psicologia, a sociologia, a antropologia tenta lidar com tudo isso, e não o cristianismo. Há uma força lá fora, e é sobre isso que o texto da gente diz. E o tempo se foi, mas o diabo é um anjo caído, um ser caído, como nós somos. Um homem é um ser caído, mas que está infinitamente distante do Deus eterno. Ou seja, não há nada de dualismo, mas não há nada de panteísmo também. No final, Deus supera todas as coisas. Essa é a promessa eletrizante em cada página da Bíblia, em Cristo. Então, quando alguém tenta explicar o mundo e o mal no mundo, sem o mal no homem, o mal no sistema, o mal sistêmico e o mal espiritual, quem está sendo simplista não somos nós, queridos, é o mundo. E é isso que Del Banco, um doutor de Harvard, não cristão, chegou à conclusão: o mundo não tem categorias para lidar com a maldade humana. Se nós sabemos então quem é o inimigo, eu gastei muito tempo falando sobre quem é o inimigo, as potestades das trevas. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. As Escrituras dizem de fato isso. E se você, qual é a maneira que ele age para conosco, para que nós não sejamos como o mundo à nossa volta? Esse texto está aqui para nós lidarmos com isso. Nós não vamos ser livres de lidar com isso. A única pessoa boa que viveu neste mundo, santa, e que Deus disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo, teve que lidar com isso, com esse mundo mau, com as potestades e principados que ele mesmo, sendo Deus, um dia criou. E o diabo, ele diz: se você é filho de Deus. Esse é o principal ataque do diabo, não só contra Jesus, mas contra nós também. Deus tinha acabado de dizer o que, queridos, no nosso texto? Este é o meu filho amado,
em quem eu me comprazo. Então ele foi levado ao deserto. Então Satanás chega. O que o Satanás diz? O que ele põe em dúvida? O que tinha acabado de declarar. E o que ele pede, o que Satanás pede a Jesus, essencialmente é para ele provar. Se Deus te ama, ele não vai deixar você com fome. Não vai deixar você nessa situação. Mas Jesus não precisa procurar, nós precisamos provar alguém e pedir garantias e provas. É porque você duvida. Por que nós assinamos documento, queridos? Por quê? Porque nós não confiamos nas pessoas. Essa é a verdade. O cara diz, eu vou pagar a casa em 5 anos. Mas bota isso no papel aqui, vamos assinar. Por quê? Eu quero garantias, porque eu não acredito. Se esse cara não me pagar. Se ele falar isso só de boca, depois não paga. Ou seja, nós pedimos garantias quando nós temos dúvida. O diabo está dizendo, ele não disse que é filho amado, que te comprar, mas olha, eu não sei. Se tu é filho de Deus mesmo, se isso é verdade, você devia... Eu costumo dizer às pessoas, olha, a fé não pede sinais, queridos. O que pede sinal é a dúvida. Quem mais fala em fé, em sinais, tem uma confusão na mente. A fé não pede sinais. É a dúvida que pede isso. Então esse é o principal objetivo militar, eu diria, de Satanás. Ele quer que Jesus perca a certeza do amor do Pai pela aflição do deserto. O amor incondicional. Agora essa é a principal frente de Satanás conosco também. Ele procura fazer a mesma coisa. Deus nos salvou em Cristo nós somos amados e resgatados. No dia do batismo de Jesus, então a voz disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Isso é maravilhoso, porque nesse momento há uma junção de coisas aqui. Essa é uma citação de 2 passagens que nunca tinham sido, 2 ideias que nunca tinham sido ligadas pelos judeus. Este é meu filho amado. É uma citação do Salmo 2, uma canção que fala sobre o rei messiânico que está vindo para acabar com toda a rebelião contra Deus no mundo. Mas a segunda parte, em quem eu me comprazo, em quem eu estou satisfeito, é uma citação de Isaías 53, onde é descrito um servo sofredor, uma pessoa misteriosa que os judeus nunca entenderam direito, que iria sofrer e morrer pelas transgressões do povo. E essa é uma chave para a compreensão de toda a Bíblia, porque ao longo do Antigo Testamento as pessoas conheciam o Salmo 2, a promessa de um grande rei messiânico, e os judeus aguardavam o Messias, mas também havia essa figura do servo sofredor de Isaías, que ele seria rejeitado, que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, por exemplo, em Isaías 53:5. Mas ninguém, até esse momento em que Deus falou aquilo no batismo de Jesus, tinha juntado essas 2 figuras, que o mesmo rei messiânico que conquistaria todas as coisas e sujeitaria todas as coisas a Deus, seria o mesmo servo sofredor que iria morrer. Esse é o primeiro lugar onde essas 2 coisas são juntadas na voz de Deus. Ou seja, ele está dizendo, Jesus não é só um bom homem. É isso que a Bíblia está querendo fazer aquelas pessoas entenderem nós, que pela palavra e pelo bom exemplo vai mudar o mundo, porque a palavra e o bom exemplo não pode mudar esse mundo mal, na sua complexidade. Então ele não é apenas um bom homem, um bom mestre, que vai com a seu exemplo e palavra mudar o mundo, mas ele também não é meramente um rei celestial, que veio destruir o mal, como os judeus pensavam. Porque como nós vimos, o mal está dentro de nós, está no sistema, e o mal está nas regiões celestiais. E se Jesus tivesse vindo no mundo simplesmente como o rei poderoso para destruir o mal, ele teria que destruir quem, queridos? Nós. Ele teria que destruir você. Cada um de nós. Em vez disso, ele é um rei que não chega então num trono, mas numa cruz, para que ele possa destruir o mal dentro de nós, nos resgatar do mal, antes que ele destrua o mal sistêmico
julgue para sempre o mal no mundo. Ele vem para ser tentado, provado, sofrer e morrer. Por quê? Porque só assim nós poderíamos ser salvos do mal, que não está simplesmente fora de nós, nem nas regiões celestiais, mas em nós mesmos. Então um dia nós vamos estar diante do trono de Deus absolvidos, como estamos já justificados em Cristo. Então isso era importante, nunca tinha sido ligado a essas duas coisas. Se ele vem só como um poderoso rei para destruir o mal, ele tem que destruir tudo, porque tudo é mal. Mas então ele também era o servo sofredor, e quando Deus diz isso, ele junta o Salmo 2 com Isaías 53, e pela primeira vez, aquela figura misteriosa de Isaías 53, sofredor, que pela sua pisadura é ligado ao Messias, que vem vencer e levar todas as coisas de volta, a manifestar a glória de Deus. Isso significa que nós podemos ser amados de Deus no amado. Ou seja, nós podemos agora, quando Deus disse para o seu filho, este é o meu filho amado, nós podemos estar nele, nesse amor. Essa garantia é a raiz principal da alegria mais profunda possível em nós, e que nos capacita a viver neste mundo mau e pelejar a peleja que o apóstolo Paulo diz que nós temos que viver se nós somos filhos de Deus. Não fazemos mais por medo da punição, nem numa tentativa de nós mesmos nos libertarmos, de vencermos o mal. Alguém veio, alguém fez isso, alguém pagou a nossa culpa, e alguém nos deu um novo coração, uma nova vida, e agora nós temos motivos para obedecer e viver para a glória de Deus, que não são o medo da punição, e nem a ideia de que eu posso, com uma bondade lá essencial, me auto-reformar. O medo da punição é a necessidade de salvar a nós mesmos, só pode gerar em nós autojustiça, ou então dureza do coração, ou seja, desgraça. Agora, uma alegria que foi totalmente de alguém que foi totalmente favorecido e merecidamente, e ganhou uma nova vida, de viver para servir aquele que viveu e se entregou para me resgatar. É a única coisa que nos livra dos medos, das ansiedades, inseguranças que nos assombram no mundo mau. Então o sucesso e o fracasso não nos assola mais. Nós escapamos do sistema do mundo. Nós não estamos mais, sabe, o mundo está jaz no maligno, e pessoas assim em Cristo estão fora. Nós não somos mais movidos pela infelicidade sobre a nossa aparência, porque a nossa autoimagem não é mais construída sobre isso, ou o nosso estado não é mais devastado pela crítica ou desprezo do mundo. Paulo diz, nós somos considerados o lixo do mundo, mas ele não está mal. A nossa autoimagem se baseia em um amor que nós não podemos mais perder, que foi dado a nós em Cristo. Você vê que porque Satanás faria este principal, disso a principal frente de ataque na sua vida? Se ele fizer você ter dúvidas sobre o amor que te resgatou, então ele conseguiu o seu intento. Por isso essa é a principal frente de ataque, porque esse é o poder invencível dos filhos de Deus. Jesus sabia que o Pai o amava, então não havia recursos em Satanás naquela peleja, porque isso nunca estava em dúvida. Para aquelas pessoas que não acreditam e nunca foram resgatadas, não acreditam, não tem uma visão do Evangelho, Satanás pretende mantê-los sempre cegos sobre tudo que Cristo é. Paulo diz isso, né? O Deus deste mundo cegou eles para não ver a beleza de Cristo, a verdade do Evangelho. Satanás quer que todas as pessoas acreditem que Jesus foi só um bom homem, que andou no mundo dando bons exemplos, que o homem pode seguir esses exemplos. Agora, para algumas pessoas que creem no cristianismo, mas que não entendem a salvação como o dom gratuito de Deus,
Satanás espera mantê-los ignorantes do Evangelho, porque se dizer cristão e não entender o dom gratuito de Deus, soberano de Deus, é não ter entendido Evangelho nenhum. Então ele quer manter exatamente as pessoas nessa ignorância do Evangelho, no meio da igreja visível. O fato de que o homem é justificado e aceito por Deus em Cristo somente, e não pelos esforços morais de subir uma escada moral até merecer de Deus, no fim, a aprovação, ou Deus dizer, eu me comprazo em você. Ele sempre só vai dizer, eu me comprazo em meu Filho amado, e em todos aqueles que estão em Cristo. Satanás quer que a gente faça deslizar a nossa autoimagem com base no nosso desempenho, nossa bondade, nosso esforço, e não a nossa vida de santidade ser uma expressão da certeza absoluta de que nós somos amados. Então ele pode muito bem fazer esse jogo, quando tudo está desabando a nosso lado. Será que Deus ama você? Como ele fez com Cristo aqui. Então há muitas pessoas que falam, que acreditam na justificação pela fé, que nós não merecemos nada, mas que Deus nos amou e nos alcançou, que tudo que nós temos vem pela graça. Mas tem pastores que pregam isso, mas assim que começa a se converter gente, ele começa a achar que é o jeito dele pregar que está fazendo as pessoas se salvarem, sabe? Ele começa a achar que é a técnica que está sendo usada que está funcionando. Ele é uma negação do que ele diz. O que acontece então? Quando tudo desmorona, quando as coisas começam a dar errado, ele cai no jogo de pensar, o que está dando errado? Por que não está funcionando? Porque ele, na verdade, não se relacionava com Deus baseado nisso. Ele não tem a capacidade espiritual, ao não conhecer o Evangelho de fato, de lidar com todas as coisas baseado na graça de Deus. É Deus que salva as pessoas. Ou então, dizer como Paulo, olha, que culpa nós podemos ter se o Deus deste mundo cegou o coração dos incrédulos para não enxergar o Evangelho que nós pregamos. Ou dizer como Paulo, eu prego, ele rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então quando cresce, ele não recebe nenhuma coisa, nenhuma glória, não escreve nenhum livro sobre método de ganhar vidas para Deus, porque isso não existe. Mas quando também ele prega 40 anos igual Jeremias e ninguém se converte, ele não fica confuso. Você vê, ele tem a certeza do amor que Deus lhe tem, não pelo seu desempenho. Então, muitas pessoas que falam sobre a soberania de Deus, a salvação, na prática, eles estão sempre contando cabeças. Eles estão sempre medindo sucesso como sempre mediram no mundo. Então eles também sempre estão na mesma depressão quando todas as coisas vão mal, ou quando elas não funcionam, porque nosso coração não é onde nascem nossas motivações mais profundas, nossa identidade. Ele é um motor, ele funciona, o motor funciona sempre com um combustível, e se for o combustível errado, mesmo se ele ainda tiver alguma certa combustão, ele vai destruir o motor, se não é o combustível que foi feito para aquele, sabe, é sujo. E há muitos combustíveis para fazer nosso coração funcionar: o medo, a necessidade de provar a si mesmo, a nosso valor, de várias formas que o mundo diz, com os padrões que o mundo dá de sucesso para nós, ou de beleza, ou de sermos necessários para outra pessoa, ou de nos expressarmos sem restrições. Todas essas coisas são combustíveis que nós usamos para tentar fazer a máquina funcionar, que nos motiva a viver, mas ele não é limpo, ele é sujo, ele destrói, ele leva ao cansaço, à decepção. Só o amor de Deus é o combustível que pode fazer o coração que Ele criou funcionar. Qualquer outro combustível vai tornar, por fim, você mais demoníaco. Ele vai ficar obcecado com aquelas coisas que vão cada vez mais nos deixar para baixo, porque elas fogem de nós.
E quando você não está nas garras da verdade inexorável do Evangelho, você está exatamente onde Satanás quer que você esteja. A única coisa que pode fazer nós funcionarmos para a glória de Deus no mundo é isso: tu és o meu filho amado. Quando isso se torna o nosso combustível, porque nós estamos em Cristo, então nada mais pode corroer o motor da nossa vida. J.C. Ryle, eu sei que já gastei 1h08. J.C. Ryle, um bispo inglês, nasceu em 1816, morreu em 1900, excelente. Ele tem um ensaio chamado Garantia, que é maravilhoso, que fala sobre isso. Ele diz assim: o que faz um filho de Deus ser livre é a garantia, é a certeza em Cristo de que o grande negócio da vida é um negócio feito, estabelecido em Cristo, que a grande dívida já foi paga, que a grande doença é uma doença curada, que o grande trabalho é uma obra acabada, que Jesus fez tudo. E todos os outros negócios agora da vida, quando você tem tudo em Cristo, então o combustível que move você agora você é o meu filho amado em Cristo. Ele diz agora, todos os outros negócios da vida, doenças, pobreza, obras, são nada, por causa dessa garantia, porque ela é a garantia na qual nossa autoimagem está firmada. Então nós nos tornamos pacientes na tribulação, calmo diante dos lutos, impassível na tristeza. Nós não vivemos com medo de más notícias, porque todo o conteúdo e condição para a fixidez e funcionamento dos nossos corações está estabelecido em Cristo. Isso adoça, ele diz, nossas taças amargas. Isso diminui a carga das nossas cruzes, suaviza os lugares ásperos sobre o qual nós viajamos. Isso ilumina o vale da sombra da morte quando chega a hora, porque nós temos agora um chão sólido debaixo dos nossos pés e algo firme para segurarmos com nossas mãos, e nós temos um amigo, e nós temos um lugar final certo, não há nenhuma dúvida sobre nada. E finalmente, então, qual é a melhor defesa na luta, queridos? Jesus trata com Satanás não de modo supersticioso e mágico. Satanás chega lá e diz assim: olha, se você é realmente filho de Deus, como nós dissemos sempre, essa foi a tática. Mas Jesus não usa de coisas supersticiosas e mágicas. Jesus simplesmente podia explodir Satanás assim com a sua glória. Seria muito mais próximo do cristianismo contemporâneo. Buf! Não é? Mas ele não faz isso. Satanás não controla o mundo da maneira com que nós gostamos de imaginar, e é por isso que o mundo é controlado por ele. Ele controla o mundo com mentiras no coração. Ele diz para os homens: vocês são livres, vocês não são escravos nada, vocês têm livre-arbítrio. Todo mundo só vive pecando, mas é porque vocês querem. Vocês são livres, você precisa de um libertador. Vocês são bons, vocês não são maus, sabe? Ele controla com mentiras. Foi isso que ele fez no Jardim do Éden. Foi assim que ele tentou Adão e Eva. Ele não vem, sabe, com luzes especiais, efeitos, sabe, aquelas nuvens escuras caindo, entrando na cabeça de alguém. Não vem assim. Isso é supernatural, isso é seriado. Isso não é como Satanás faz. Ele sugere ideias para o coração que contradizem a palavra de Deus. É por isso que Pedro diz assim para Jesus: não vai para a cruz não, não faça isso. E Jesus responde: para trás de mim, Satanás. Porque assim, Pedro não estava notando, ele não viu uma sombra entrar nele. Fala para ele isso, fala para ele não ir para a cruz. Não, Pedro pensou assim: caramba, eu amo Jesus, não quero que ele morra. Pedro não podia perceber a luta.
Ele quer impugnar o caráter de Deus. Ele quer dizer para Adão e Eva: ele não é bom, porque se ele fosse bom, por que não pode comer? Que mal posso fazer isso? Vocês vão ser como deuses. Eu quero que vocês se expressem. E quando ele quebra a nossa confiança em Deus, ele destrói a relação. É assim que ele faz. Nossa melhor defesa na luta contra Satanás e as influências da sua mentira é a verdade de Deus. Então Jesus lida com isso como? Com a Bíblia. Agora, se o Filho de Deus, andando no mundo, lidou com Satanás com a Bíblia, como é que nós podemos achar que devemos lidar de outra maneira? Essa estratégia clara que se encaixa no que acabamos de dizer. Se a maior estratégia de Satanás é a mentira, o combate é com a verdade, com a Bíblia. Satanás quer destruir nossa compreensão sobre a verdade. E nós lutamos como? Ele quer afetar a crença em tudo que Deus é em nossos corações, com a mentira. Então a Bíblia. É por isso que nós temos um forte compromisso com a palavra de Deus, porque é ela que gera as esperanças, a confiança a partir do coração, que inunda nosso coração, sentimentos e ações. Porque é assim que o coração opera. Isso é que é o coração na Bíblia: pensamentos, sentimentos e ações. Então tudo que o teu coração deseja, a tua mente justifica, e teus atos fazem. E você vai ter uma boa explicação para isso. Se Satanás puder levá-la a concordar em sua mente que Deus não é confiável, então você vai justificar qualquer coisa. E ele vai se sentir satisfeito. Então Jesus lidou com Satanás usando 3 passagens bíblicas. Deuteronômio 8:3. 3 passagens de Deuteronômio. Há cristãos que nem conhecem Deuteronômio, não é? Mas não poderiam responder. Jesus usa 3 palavras de Deuteronômio. Primeiro, Deuteronômio 8:3, que diz assim: para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a boca que sai de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Foi a primeira resposta a Satanás na tentação que nós conhecemos, de transformar as pedras em pão. Depois, Deuteronômio 6:16. Você joga daqui, porque o Satanás cita o Salmo 91. Jesus responde com Deuteronômio 6:16: não tentareis o Senhor vosso Deus. E depois, finalmente, quando ele disse: tu se prostrares e me adorares, eu vou te dar tudo, assim, sabe, a pregação da teologia da prosperidade, o primeiro a pregar isso assim foi Satanás, né? No Novo Testamento. Deus nunca disse isso, né? Se me adorares, eu te darei todo mundo, tal, né? Mas ele disse, e Jesus respondeu com Deuteronômio 6:13: o Senhor teu Deus temerás, e só a Ele servirás. Mesmo quando Jesus estava morrendo, ele falava na cruz passagens bíblicas. Quando você está sofrendo muito, a tendência é você falar aquilo que está muito entranhado em você. Jesus cita o Salmo 22, versículo 1: meu Deus, por que me desamparastes? Ou seja, as coisas que vêm mais naturalmente em você, quando você está em muita agonia, é aquilo que é mais comum para você. Se a Bíblia não for comum para você, a palavra de Deus, não é isso que vai estar. Esse momento de agonia não é o momento de desconhecer a palavra de Deus. Esse é o dia mau. 10% de tudo que Jesus diz são citação bíblicas. Quando você conhece bem a palavra de Deus, você vai processar todos os seus pensamentos, sentimentos, através da grade da revelação bíblica. Essa é a única arma dessa grande batalha contra o mal, como filho de Deus que você já é. E quando você tem garantias de Deus próprias, as promessas dentro de você, a revelação de Deus, é impossível para Satanás obter uma posição que vai bloquear a sua garantia do amor de Deus. É por isso que Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem aflição. Nós nunca estamos em dúvida sobre isso. Quando a morte vem, a aflição, os poderes, o demônio, o mundo, nós não ficamos confusos, porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo.
Agora, se Cristo não teve a pretensão de enfrentar as forças do mal no mundo, sem um profundo conhecimento bíblico, como nós podemos ter essa pretensão? Como poderíamos tentar encarar a vida de outra maneira? E nós, como cristãos, temos encarado a vida com a psicologia, com a ideia do mundo, mas não com a palavra de Deus. A verdade de Deus precisa ganhar um grande tempo em nossa vida: adoração, leitura diária, meditação, memorização, cantar, ouvir a verdade de Deus. É necessário para ficar familiarizados com a verdade de tal maneira que quando qualquer coisa dessa surja do mundo em nossas mentes, nós tenhamos a verdade para combater aquilo, quando estamos sob ataque, para não pecarmos, para não desanimarmos. É assim que nós enfrentamos a tentação. Paulo diz assim, Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria. J.C. Ryle, para encerrar, ele diz: olha, o cristianismo é um combate daqueles que já têm a certeza de que são filhos amados de Deus e têm a sua autoimagem fixada nisso. Mas a maioria do cristianismo, ele está dizendo isso lá no século XIX, no início do século XX, a maioria dos cristãos que vão aos domingos às igrejas, você não vê nenhuma luta no cristianismo deles, não sabem nada do que é conflito, abnegação, peleja, literal, nada. Mas você vê, a tentação de Cristo nos mostra que, ligado ao batismo, é que ele estava preparado agora para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer no mundo, naqueles 3 anos que seguiriam. É a missão de Deus. A missão de Deus em nossas vidas vai sempre nos colocar em oposição ao mal, à carne, ao mundo e a Satanás. Nós não batalhamos com ele só nos nossos corações, nós temos que pregar a verdade de Deus no mundo que odeia a verdade. E quando nós procurarmos fazer isso, a luta vai se tornar renhida. E nós temos esse recurso espiritual final. A Bíblia diz assim, em Hebreus 4, 15, 16: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por quê? Porque em tudo ele foi tentado. Por causa disso que nós estamos vendo e de toda a sua vida, ele pode ajudar a nós enfrentarmos a realidade do mal dentro de nós, no mundo e nas regiões celestiais. Assim, quando nós lutamos contra a mentira de Satanás, que está em todo o sistema, em nossos corações, no mundo, diretamente nele, nós não vamos só contar com a palavra do Senhor, nós vamos contar com o Senhor da palavra. Ele se compadece de nós, ele nos dá graça para firmar, ou seja, nós não temos só um livro perfeito para lutarmos contra o mal, o autor do livro habita em nós, nos capacita. Então, apesar do mal ser multidimensional, e o mundo inteiro não ter como lidar com o mal, nós estamos numa posição totalmente oposta. Nós estamos fortalecidos pela empatia de Cristo conosco em nossas aflições e o poder dele nessa peleja. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus diz isso de nós que estamos em Cristo, nesse poder, com esse recurso, com a palavra do Senhor e com o Senhor da palavra habitando em nós. Nós pelejamos contra as hostes celestiais, contra as hostes da maldade do nosso mundo tenebroso, e nós combatemos ele vitoriosamente, porque o amor de Deus por nós não é algo que mais está em jogo. Nós estamos firmados na justiça de outro, na obra acabada de outro, e vivendo para a glória de Deus, com o poder de Deus habitando em nós. A nossa única arma é a palavra de Deus, nesse mundo em que o mal é multidimensional. Deus nos livre de nós acharmos que temos recursos na sociologia e psicologia e qualquer ideia precária do mundo para lutar contra o mal no nosso mundo, em nós mesmos e nas regiões celestiais. Até um homem como Del Banco, um PhD de Harvard, chegou à conclusão: a sociedade não tem nenhum recurso para lidar com o mal.
E ele chamou esse livro de A Morte de Satã, porque como nós não temos mais a visão de como o mal é multidimensional, não temos mais como lidar com ele, que nós possamos ser a única fonte de luz no meio dessa escuridão. Vamos ficar de pé, vamos orar. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Oh, quão rude cruz Deus tomou.